Olá, tudo bem com você? Começando aqui mais um podcast A Escalada. Hoje estamos aqui com um convidado que veio de longe, viajou bastante para chegar aqui. Já agradeço já, mas daqui a pouco eu apresento para vocês, tá bom? Primeiro eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e um deles é a Gestalto. Se você é lojista que está vendo esse podcast, ainda não tem Gestalto, está vendendo carro com 3 meses de garantia, está deixando dinheiro na mesa, quer rentabilizar a sua operação e resolver o seu problema de pós-venda, chama a Gestalto, que a Gestalto vai te ajudar a entender mais o seu cliente, a tratar bem o seu problema de pós-venda e ainda ganhar um dinheirinho com essa operação. Pimpag, se você não tem a máquina da Pimpag aí na sua loja, você está perdendo tempo. Vai lá no Instagram da Pimpag, chama o pessoal lá. Eles têm taxas exclusivas, taxas muito legais. Parcela em até 24 vezes. E detalhe, tá? Eles fazem até parcelamento de débitos dos veículos. Então você aí quer uma inovação para sua loja, um meio de pagamento diferente. Pimpag, a melhor maquininha do mercado. Você, meu amigo lojista que está tendo dificuldade com os leads que você está recebendo, Leadify. A Leadify é uma empresa que ela tem um serviço de inteligência artificial. Não é chatbot, tá? E não é um robozinho para ficar respondendo seus leads. É uma inteligência artificial que ela otimiza os seus leads. Ela vai aparecer para o seu cliente em diversas plataformas diferentes durante toda a jornada do cliente dele. Se você quer saber mais, vai lá no Instagram da Leadify, chama lá a galera que eles vão te atender. E se você falar que veio aqui do podcast, eles vão te dar um super desconto, tá bom? E para finalizar, o nosso último patrocinador, G30, G30 Educação. Eu estava acostumado a falar G30 Marketing Automotivo. Eles fizeram uma pivotagem do negócio lá, agora é G30 Educação. Meu amigo Guga Gadelha, com a equipe dele, estão promovendo uma transformação no mercado. Então, se você, lojista que está aqui nos assistindo hoje, está com dificuldade de vender, dificuldade de treinar seus vendedores, dificuldade de administrar sua loja, chama o pessoal da G30 Educação. Eles têm algo muito personalizado para sua loja. Fechou, galera? Esse podcast só acontece porque a gente tem o patrocínio dessa galera aí que nos ajuda a arcar aí com os nossos custos. E agora sim, vamos apresentar o nosso amigo Alex Malaguti. É Malaguti, né? Malaguti. Malaguti. Meu amigo, proprietário da Providência Veículos lá de Joinville. Meu irmão, muito obrigado por estar aí com a gente. Um prazer ter você aqui, viu? Gratidão, meu irmão. Gratidão, Benê, por estar aqui presente. Galera que também está acompanhando a gente aqui, você que está aqui por esse dia. E eu quero te agradecer, eu ganhei um presente aqui, ó, gente. Olha só, cara, essa caneca aqui, ó. Bonita, né? Eu falei pro Benê, eu não vou nem usar a caneca, eu vou deixar ela na minha prateleira ali de recordação. Gratidão, meu amigo. Muito, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Cara, a gente se conectou de uma forma muito bacana. Bem doido, né? Bem doido. Foi algo bem legal. E foi uma conexão muito legal e deu match, né? A gente virou meio que amigo, sempre tá se falando aí e tem sido algo transformador aí. E se Deus quiser, muitas coisas juntas nós vamos fazer aí. Inclusive, você que tá nos vendo ainda, não fez inscrição para escalada, ainda dá tempo, tá? Me chama aí, manda mensagem para mim, vai lá no meu direct, lá no Instagram, que você pode ainda. Inclusive o Alex vai ser um dos palestrantes lá na imersão Escalada 5 em São José dos Campos. Alex, conta para mim quem é o Alex. Então, Benê, o Alex eu acho que é muito semelhante à minha história com milhares de brasileiros, né? Eu acredito que eu sempre falo que eu sou o último da fila, só que eu sou o cara esforçado que não desiste, sabe? Então, quando falo Alex, por muito tempo, eu não sabia falar quem era o Alex. E conforme eu fui realmente olhando, fazendo uma autogestão da minha história, eu consegui identificar. E eu sou natural de Itajaí, né? Meus pais se casaram, minha mãe era de Chapecó, foi morar para Pissás, casou com o meu pai, e eu nasci em Itajaí. E aos 2 anos de idade, meus pais se separaram, Benê. E minha mãe retornou para Chapecó. Minha mãe era diarista. Uma mulher muito guerreira, forte, personalidade realmente empreendedora e sempre trabalhou muito. E aos 6 anos de idade, minha mãe faleceu.
onde eu fui criado com os meus tios no interior de Chapecó. E na época eu lembro que o meu tio, minha tia, eles eram os serviços gerais. Meu tio era jardineiro. Nós morávamos na época, depois que minha mãe faleceu, em 2 chácaras em Chapecó. E o meu tio, ele cortava grama, ele capinava, sabe? Lá tinha um açude, era uma chácara muito bonita, Benê. Tinha açude com peixes, tinha um rio, lá a gente chamava de Sanga na época, né? E casas de festa. Então ele fazia a limpeza das casas de festa, fazia a limpeza das piscinas, cortava grama, capinava. Daí lá tinha alvoredo, lá o pessoal chama. Aqui eles chamam de... Como que se diz as árvores frutíferas? Pomar. Aqui, pomar. Aqui o pessoal chama de pomar, mas lá é arvoredo, né? Então cuidava de todo o pomar, capinava em redor das árvores para deixar bonito, pintava as árvores de cal. E o meu tio todo dia fazia isso daí, sabe, Benê? Tinha a horta lá, hortas muito bonitas, sabe? E todo dia tinha que regar, molhar, plantava aipim, às vezes milho. Então, assim, e o meu tio ainda trabalhava no Country Club Chapecó lá. E quando eu percebi, Benê, eu estava sendo meu tio. Eu era o cara que estava cortando a grama, eu era o cara que estava capinando, eu era o cara que estava agora no inverno, chove muito, estava varrendo, juntando todas as folhas, eu estava limpando a piscina. Nos finais de semana, quando os proprietários iam lá fazer festa, eu era o cara que estava ajudando a limpar as casas. Eu estava entrando dentro do açude para tirar todo aquele mato ao redor do açude, sabe? Dentro do riacho da Sanga. Eu era o cara que estava andando alguns km para buscar leite, né? Que lá é interior de Chapecó. Então eu estava sendo o jardineiro. Eu estava sendo aquele cara, sabe? Eu estava sendo exatamente o que o meu tio era. E eu cresci eu tive uma criação totalmente disfuncional, né? Eu fui morar com meus tios 6 anos de idade, permaneci até meus 13. E eu passei por vários processos dentro de casa, onde que meu tio e minha tia, eles brigavam muito. Meu tio e minha tia estavam bebendo, né? Bastante bebida alcoólica. E eu não me sentia amado, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu trabalhava muito e não me sentia aceito. Então chegou um determinado dia, Benê, que eu tomei uma decisão. E na minha vida, se for você perguntar quem é o Alex, eu acredito que eu sou um cara que me adapto muito rápido de acordo com as circunstâncias. E naquele dia, aos meus 13 anos de idade, eu tomei uma decisão que eu ia sair daquele lugar. E eu tomei uma decisão e realmente saí, não voltei mais para aquele lugar. Você saiu? Saiu de casa? Fugi de casa. Meu tio, um dia, ele tinha mandado cortar o cabelo. E olha só que doido. E eu fui pro centro de Chapecó, peguei um ônibus e só cortei as pontas. Na época tinha uma moda, eu tinha bastante cabelo, apesar que hoje eu tenho pouco, tá vendo? Mas eu tinha bastante cabelo, assim, e eu deixava o cabelo pro lado, sabe? Tipo, depois veio aquela ondinha emo, mas não tinha nada a ver com emo, tá, gente? Nada a ver com emo. E aí, cara, cortei só as pontas, cara. Quando cheguei em casa, meu tio já olhou, assim, eu tava descendo a rua da chácara, assim, ele já olhou. Você vai voltar, você é maconheiro, você é isso, sabe? Um monte de nome, assim, sabe? E eu falei, não, eu não vou voltar. Isso que eu quero, o cabelo eu quero desse jeito. E resumindo, meu tio tinha bebido muito, ele não aceitava, tinha a opinião dele. Depois de muito tempo eu fui entender o por que ele pensava dessa maneira, sabe? E aí eu decidi que eu não ia ficar mais lá. O meu tio me bateu, né? Ele me bateu, fui no meu quarto, peguei uma mochila, eu tinha uma correntinha. E a hora que eu tava saindo de casa, meu tio puxou, arrancou a correntinha que eu vi, era uma correntinha daquelas, parece esfera, sabe? Esfera. Sei. Aí eu ouvia o toque, toque, toque no chão, assim, sabe? E eu não olhei para trás e saí de casa. E aí eu fui até minha avó, peguei um ônibus, caminhei 15 minutos, estrada de chão, peguei um ônibus, fui até minha avó, num bairro do oposto da cidade, do outro lado da cidade. E falei, vó, eu não vou voltar pra lá, é assim, assado. Minha avó já sabia qual que era o meu sentimento. E minha avó, eu não posso ficar contigo, meu filho. E minha avó já tinha 79 anos, eu acho, 78, 79 anos. E aí ela me ajudou a encontrar o contato da minha avó de Balneário Pissarras. Na lista telefônica, pensa. Caramba. E eu achei, nunca nós vamos achar. Minha avó, 79 anos, achar o contato da minha outra avó, que ela nem tinha contato. E, cara, eu acredito que Deus é muito latente na minha vida, que ela direcionou aquela mulher pra achar o número de telefone junto comigo. Caraca! Ali. Muito forte, cara. E eu liguei pra minha avó, eu não imaginava que ia ter uma recepção calorosa que nem eu recebi. E minha avó, ela atendeu o telefone muito feliz. A minha madrinha atendeu o telefone muito feliz, chamou minha avó e ela tava muito alegre.
E eu, assim, fiquei até em dúvida, será que isso é pra mim? Porque eu não tinha contato com essa minha avó, sabe? E eu recebi um amor tão grande, uma recepção muito forte, sabe? Me senti amado naquele momento. E só que eu não podia tomar a decisão para vir com a minha avó, porque meus tios tinham a guarda, né? Tinha a guarda, eles tinham ganho lá pelo juiz, né? A tutela que eles chamam, né? E aí a minha avó falou, Alex, eu não posso ficar com você. Então vai no conselho tutelar e daí lá você vê o que faz. E eu tinha 13 anos, mas eu tinha bastante coragem, né? E uma coisa que os meus tios sempre fizeram muito bem é me tornar um cara responsável, né? Então isso daí eles fizeram tão bem que eu fui sozinho lá pro fórum. E cheguei no fórum e falei que eu não ia voltar para casa dos meus tios. Aí ele, não, tá bom, segura aqui e tal, conversaram comigo um pouco, chamaram os meus tios lá, eles chegaram lá. E a hora que eles chegaram, eu lembro que a conselho tutelar, ela chegou e conversou comigo, Alex, então nós vamos entrar com um processo de adoção e tal. Eu já tinha passado o telefone da minha avó, já tinha falado com ela tudo certinho. Vamos entrar com o processo de adoção. E nesse período do processo, você fica lá com eles. Eu falei, não, vocês não entenderam, eu não vou voltar mais para lá. Eu tinha tomado uma decisão, Benê, que eu não ia voltar para lá. Eu não vou voltar para lá. Se eu voltar para lá, eu vou fugir hoje mesmo. Daí eles olharam, viram esse moleque tá fazendo... Esse moleque é doido da cabeça, 13 anos, né? Piazinho tá que tá. Tá que tá. E aí ela falou, então tá bom, só que é o seguinte, você vai ter que ficar na casa de menores abandonados. Então eu falei, eu vou para qualquer lugar, mas para lá eu não volto. E foi assim que aconteceu. Eles me encaminharam para uma casa de menores abandonados, onde eles pegavam as pessoas da rua, colocavam naquela casa e tinha um casal que era responsável por essas crianças, né? E eu estava lá. Comecei a estudar, me matricularam num colégio, fiz um curso de marcenaria pelo Senai lá, aprendi até a fazer caixão, homem, pra você ter ideia. E eu gostava, viu? Eu gostava. Marcenaria, eu gostava. Porque o meu pai, ele já, meu avô, vinha de marcenaria, eu nem tinha ideia, mas meio que tava no sangue, né? E daí deu 2 meses e 15 dias, eu lembro que era numa sexta-feira, o juiz foi visitar aquela casa. E ele perguntou o que eu tava fazendo lá. Eu falei, eu só tô esperando você liberar minha avó pra vir me buscar. E daí, na segunda-feira mesmo, saiu a assinatura, a liberação pra minha avó me buscar. Isso foi muito marcante na minha vida, Benê, porque eu tenho uma foto, inclusive, e eu vou apresentar até lá na escalada, eu apresento todos os locais que eu tenho a oportunidade de ministrar no evento, que tá eu no meio, a minha avó de um lado, a minha outra avó do outro lado e uma prima minha. Foi o dia da libertação. O dia que eu me senti amado verdadeiramente, sabe? E nesse dia eu fui para Pissarras. Eu lembro que era em março. Eu cheguei em Pissarras, março. Isso era 2003, Bené. A minha avó mora a 2 quadras da praia. E eu fui no mar, não tinha ninguém. Ninguém. Eu sempre olhava o mar na TV. Apesar de eu ter nascido em Itajaí, eu morei só até os 2 anos. Então não tenho memória de 2 anos na praia. A minha mãe tem foto comigo na praia, sabe? E aquilo ali foi muito, muito feliz pra mim, sabe? Pô, é um mar, isso aqui que eu via na TV e eu estar aqui. E foi aí que eu comecei a aproveitar um pouco da minha vida, através da vida da minha avó. Então eu morei 3 anos em Pissarras, só aproveitei, ia pra praia, jogava bola, jogava vôlei. Aproveitei demais, Benê. Só que aquele sentimento de tudo que eu aprendi dos meus tios, coisa que a gente só vai entender depois que passa muito tempo, sabe? Começou a bater, assim... Bater no meu coração, eu senti que eu precisava fazer algo mais do que só curtir. Minha vida inteira eu trabalhei, dos meus 7 anos de idade até meus 13, eu trabalhava todo dia. E de repente eu só tô curtindo, entendeu? Então foi 3 anos sabático, digamos, só pra aproveitar, né? E de repente eu vi, eu preciso fazer alguma coisa, Comecei a fazer alguns trabalhos lá em Pissarras, mas eu não enxergava muita oportunidade ali. Pissarras não estava sendo muito desenvolvida que nem está sendo agora. E... eu comecei a trabalhar de comim, né? Em restaurante, de pastelaria. Trabalhar do quê? Comim. Sabe o que é comim? Não. Comim é o seguinte, ó. A gente consumiu aqui a água, tal, comemos alguma coisa. Então, o comim não é o garçom que vai te servir. Comim é que vai tirar as coisas depois que você... Entendi. Depois que você comeu, que você ali jantou e tal. Você tira tudo da mesa, sabe? E daí eu percebi, o futuro é isso aqui. Ou ser comim, comecei a trabalhar numa marina, lavar barco... Trabalhei pouco tempo e vi, cara, mas isso aqui não é pra mim. Na Marina eu gostava pelo fato de estar ali com as embarcações, tudo, né? Mas não era pra mim. E aí eu conheci uma namorada na época, que ela morava em Joinville. E eu cheguei pra minha avó com 16 anos de idade, Benê. Falei assim, vó,
eu vou morar pra Joinville? E minha avó, meu Deus, preocupada, né? Imagina, 16 anos, a responsabilidade dela, vai morar pra Joinville. Mas eu sempre fui um cara muito esforçado, então eu acho que eu sempre soube me vender. E daí minha avó mesmo assim, ela nunca me pediu nada também. E aí eu fui morar pra Joinville, Benê. Com quem? Fui morar... Olha só que doido, eu tava nessa pastelaria, Blumenau, tava trabalhando lá. E um amigo meu de Pissarras que me ensinou a surfar, lá, que nesses 3 anos eu aprendi a surfar, que era algo que eu queria, ele foi lá jantar na pastelaria. Deus é muito presente na minha vida, olha só que doido. E ele tava com um amigo, foi jantar lá na pastelaria. E daí ele falou, Alex, esse aqui é o Éder e tal, ele mora em Joinville, amigo meu. Você é de Joinville? Eu sou de Joinville e tal. Cara, que legal, quero morar lá, cara. Tal, contei um pouco da história pra ele. Você me ajuda, cara? Daí ele falou bem assim, não, te ajudo, vamos conversar. Mas eu pensei assim, cara, o cara nunca me viu na vida, o cara vai me ajudar mesmo. Mas enfim, como eu sou muito resiliente, muito perseverante, eu falei, ô Gui, me passa o contato do Éder, cara, me passa o contato do Éder. E aí eu entrei em contato com ele, cara, e ele, cara, por incrível que pareça, ele me deu a oportunidade, ele morava com a irmã dele numa kitnet, num bairro lá de Joinville, me deu a oportunidade pra eu ir morar lá junto com ele, sabe? Então assim, cara, quando eu cheguei na rodoviária lá em Joinville, eu não via ele, cara, fiquei preocupado. O cara me deu um bolo, né, cara? Imagina, o cara ia me levar pra casa dele, nem me conhece. E, cara, de repente, quando eu vi ele, assim, meu coração, cara, disparou, assim. Eu falei, nossa, obrigado, meu Deus, né? E, cara, foi ali que começou, sabe? Fui pra Joinville. E aí, eu passei por diversos momentos já, sabe, Bené? E tem ali, tem história, cara. E assim, sempre Deus muito presente na minha vida. Sempre. E eu lembro, cara, que eu morei, se eu não me engano, quase 2 meses lá com ele. Só que tinha algum conflito interno em relação ao relacionamento lá dentro da casa, que ele falou, pô, Alex, né, infelizmente tá acontecendo. Eu falei, cara, eu não quero incomodar ninguém, né? Eu, pelo contrário, te agradeço, você foi o cara que me deu start aqui, entendeu? Me proporcionou isso. E aí eu consegui achar um outro local pra eu ir morar e fui, cara. Fui. E eu lembro que... Morar sozinho? Morar sozinho. Com 16 anos? 16 anos. E daí eu lembro que eu tinha uma namorada e a esposa do pai dela tinha me falado o seguinte, Alex, tem uma loja... Antes disso, aconteceu o seguinte, eu tava olhando o jornalzinho, na época você, pra procurar emprego, você não olhava, não tinha celular, era classificado, né? E eu comprei o classificado Joinville, não, era Classe A, o nome do jornal. E eu vi vaga de vendedor, fui folhando, vaga de vendedor, comunicativo, força de vontade e disponibilidade pra viajar. Eu falei, sou eu. É eu. E aí eu olhei e liguei pra esse cara, e esse cara é meu amigo hoje, pra você ter ideia. Depois a gente se encontrou no mar, hoje eu navego, né? Graças a Deus, encontrei no mar o Jefferson já faz muito tempo. E foi assim, cara. Liguei, entrei em contato com ele, me deu a oportunidade, e eu nunca tinha vendido nada, Bené. E daí olha só que doido. Eu fui fazer um atendimento. Quando você começa numa empresa, você te coloca com uma pessoa... Pra você ver como que essa pessoa trabalha, pra depois você começar... Pra você modelar ela e pra você começar a operar, certo? E eu comecei a atender com uma mulher, não me recordo mais o nome dela, que eu tinha 16 anos na época. E eu via que dava pra falar mais coisa pro cliente, dava pra ajudar realmente o cliente. Era almofada ortopédica, sabe? Aquelas almofada que vibra, que tem infravermelho e tal. E parcelava em 36 vezes aquela almofada. E, cara, eu achei o máximo, assim, de poder ajudar aquela senhora, botar nas costas, ela poder sentir a almofada, tal, e ajudar realmente na causa, que tinha dores. Geralmente essas pessoas, elas tinham muitas dores. E a mulher, ela falava, e eu já tava no primeiro dia contribuindo, assim, comentando alguma coisa, sabe, positiva. E eu falei, cara, esse negócio de vender é legal? E nem precisa sujar a mão, né? Eu era jardineiro, eu tinha que sujar a mão, tinha que capinar, tinha que pegar água de um regador do riachozinho ali pra regar os canteiros, tinha que plantar aipim, às vezes, capinar, entrar dentro do açude, tinha que limpar a piscina no sol, sem óculos, porque se usasse óculos era maconheiro, na percepção do meu tio, tá entendendo? Interior, né? Sabe como é que é? Não tinha que limpar a casa de joelho, tá entendendo? Vender é legal pra caramba. Meu Deus, é isso que eu quero. Só que, cara, durou muito pouco, Bené.
Como assim? Durou muito pouco, porque como essas almofadas a gente ia até os endereços das pessoas, eu era de menor de idade. E daí eu não podia ir viajar por ser de menor. Entendi. Entende? Só poderia quem era acima de 18 anos. E aí, beleza, encerrou ali, mas me despertou um desejo por vender. E um certo dia eu tava na casa da minha primeira namorada e a madrasta dela falou assim: Alex, por que você não entrega um currículo na Só Tênis? Eu Só Tênis? Ela falou: uma loja de jovens, muito legal aqui que tem em Joinville e tal. E eu acho que você ia se dar bem lá. Ela viu que eu era esforçado, eu falei, ela semeou na minha vida sem saber. Cara, essa mulher, ela fez algo assim pra mim que mudou a minha vida, mudou todo o direcionamento, toda uma história. É o efeito borboleta, né? E assim, uma história, uma palavra que ela lançou mudou a história da sua vida. uma palavra. E hoje, quando eu tava aqui, eu tava pensando, cara, por que essa pessoa na época ela fez isso comigo? Daí eu fiquei pensando, talvez na infância dela, ela me enxergou algo que tinha nela. Por alguma dificuldade, alguma circunstância que ela viveu, né? Então um dia eu vou perguntar pra ela, até pra ver se era isso, sabe? E, cara, foi muito legal por quê? E esse cara que me deu a oportunidade na Só Tênis, eu vou te contar como que foi. Eu era um cara muito perseverante, muito resiliente. E o que eu fazia? Eu fui lá a primeira vez, falaram, não, fala com o Luiz que é no segundo andar. Cheguei, entrei na Só Tênis, fui no segundo andar, Luiz, tal, vocês estão precisando de vendedor, tal, quero muito trabalhar, quero fazer parte do time aqui, tal. Daí falou, não tem nenhuma vaga, mas deixa o seu currículo, quando tiver uma vaga eu te chamo. Eu falei, fechou, mas quando tiver uma oportunidade você me chama? Beleza, chamo. Chegou na outra semana, eu ia lá de novo. E eu tava meio estranho, porque assim, eu usava roupa muito larga, jaquetão, largo, assim, meio bem surfista, assim, né? Cabelo tava mais compridão, porque meu tio não deixava. Então, agora eu vou ter. Quando você, na verdade, ficar retendo muito, entendeu? Na hora que vem a liberdade, na hora que vem a liberdade e a flora. Então, fica um conselho pra você que é pai, você que é mãe, não fica retendo seu filho. Explica pra ele certinho. Orienta teu filho, o que ele ganha, o que ele perde, mas deixa ele ser ele. Porque se você ficar repreendendo, quando ele tiver a liberdade, ele vai fazer tudo em dobro. Então, fica um conselho aí, porque foi o que aconteceu comigo. E aí, toda semana, Benê, eu ia lá na Só Tênis. Toda semana. E isso eu lembro que ficou 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Toda semana eu ia. Até que chegou o dia que tocou meu telefone. Eu tinha um Samsung que virava o flip, sabe? Porque eu não podia ter telefone em Chapecó, mas minha avó, a hora que foi, nunca falou nada. Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. E ela via que, poxa, esse menino sofreu tanto. Eu acho que ela pensava, minha avó é uma pessoa que tem muita empatia pelas pessoas. Uma mulher de Deus. É uma que você tá cuidando da visão dela? Isso, ela tá lá em casa, inclusive. Ah, que legal, que legal. Ela tá lá em casa. Minha avó, ela é demais. Ela é maravilhosa, sabe? É uma mulher também que mudou a minha vida. É uma mulher que semeia na vida das pessoas, acredita. E agora ela fez cirurgia da catarata. Tava acompanhando ela. E na próxima segunda eu vou estar com ela de novo, que ela vai fazer da outra vista. Parabéns, viu, mano? Parabéns. Obrigado. Ela pra mim, assim, é uma mãezona, sabe? Eu amo demais ela. E aí, cara, quando tocou meu telefone, eu atendi, eu não acreditei. Eu vibrava demais. Eu vibrava demais de alegria. E aí eu peguei minha bicicleta, fui até a Só Tênis, falei. E ele falou, não, Alex, vamos fazer um teste aqui com você. Conversou comigo, vamos fazer um teste. Eu lembro que eu peguei o elevador, mas eu vibrava tanto, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena, sabe? E aí, era pro setor de calçado. Inclusive, o Luiz, ele é um lojista, ele tem a LS Souza, lá em Joinville. Eu conheço, ele é Souza. É o Luiz, você pode perguntar pra ele. E ele, na época, ele era subgerente da Só Tênis, sabe? E, cara, foi muito incrível, porque essas pessoas eu consegui ter contato depois, sabe? Então, o jogo virou assim, a gente conseguiu se conectar, sabe? Legal, depois. Legal. E aí eu comecei a vender calçado, cara. Comecei a me destacar no calçado, na Só Tênis. E aí a empresa, ela tava passando por um momento financeiro que tava fechando. Eu fiquei 8 meses lá. E aí eu pedi pra fazer um acordo. Fiquei grana, opa, eu acho que eu tenho vocação pra isso. E a Só Tênis era uma empresa que era famosinha em Joinville, dos jovens, sabe? Então tinha muito acesso, as festinhas na época, sabe? Era diferente quem trabalhava na Só Tênis. E aí eu fiz amizade com o Thiago Fagundes, que é um amigo meu, que hoje ele é gerente da Fibra Forte, da Fokker Lanchas, né? Um cara, Thiagão, um abraço, meu amigo. Você é benção na minha vida também. E aí ele foi trabalhar numa empresa de Flash Studio, se eu não me engano o nome.
Flash Digital. Ele foi trabalhar lá, me chamou, Alex, vem trabalhar comigo, vem trabalhar. Eu falei, ó, eu vou, mas é o seguinte, é 3 meses, depois eu não... Porque não é o que eu quero fazer, cara. Eu sempre fui muito determinado, sabe? Uhum. Fui lá, trabalhei 3 meses, já tava ensinando o pessoal lá como revelar fotos, os processos e tal, e acabei saindo. E aí fui trabalhar no Berber, olha só, uma loja de calçado. Mas fiquei pouco tempo ali, eu falei para um amigo meu, o Wellington, amigaço meu, parceiraço. Falei, Wellington, já que nós estamos ferrados aqui, para não falar outra palavra, ao menos vamos ficar ferrados na praia, cara. Vamos morar em Balneário Camboriú. Esse gosta de curtir a vida. Olha só, cara, imagina só. Ganhava bem pouquinho, tinha comprado uma moto 120% financiada, né? E aí eu falei pro amigo, já que estamos full, vamos pra praia que ao menos tem uma arda pra gente curtir um pouco, né? E aí ele falou, sério, vamos? Eu falei, vamos embora. Aí eu falei bem assim, se eu for primeiro arrumar um trabalho pra mim, arrumar um trabalho pra você, você vai? Eu vou. Não, duvido, você vai mesmo? Vou. E aí foi 2008 isso, Bené. E eu peguei e fui, cara. Fui pra Itajaí, eu tinha um contato numa pessoa em Itajaí, lá no Shopping Itajaí. O Luiz, o nome dele é Luiz também, mas é outro Luiz, tá? Aí eu falei, Luiz, tem uma oportunidade? Não, aqui não tem, mas na World Tênis na frente ali tem. E World Tênis é uma das maiores redes de calçado. São Paulo tem nível Brasil, né? Cheguei lá, falei com o Aron, ele falou, olha, cara, aqui na minha loja não tem, mas tem Balneário. Onde que era o meu foco? Balneário. Balneário, eu falei, é de Deus, né? Mas tem Balneário. Eu perguntei pra ele perguntou, qual loja você quer? Falei, pô, qual loja eu quero? Ele falou, tem o Balneário Shopping e o Atlântico Shopping. Perguntei qual que é mais perto da praia. O objetivo era a praia, né? Aí ele falou, Atlântico Shopping. Cara, fui lá, falei com o Paulo Roberto, encontrei um maluco. Meu, cara doido demais. E cheguei lá no shopping, fiz a entrevista e ele falou assim, cara, você consegue fazer um teste? Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar amanhã, mas eu dou um jeito aqui. Aí fiz um teste. Ele gostou, não, o emprego é seu. Daí eu falei, que legal, cara, show de bola, tô muito feliz. Só que eu tenho um negócio pra te falar, cara. Eu só consigo vir final do mês. Isso era dia 2, entende? Caraca. Eu falei, eu só consigo vir final do mês. E ele falou, cara... Ele até foi pra trás, assim, sabe? Deu uma desanimada. Deu uma desanimada. Daí eu falei, sério, cara, eu vou vir, tá? Você pode acreditar em mim. Ele falou, cara... Tá bom, então. Daí você me liga, ele falou. Daí eu falei, não, você pode botar fé que eu vou vir. E aí foi o seguinte, cara, dia 23, mais ou menos, eu liguei pra ele, tá tudo certo, tô indo pra aí. Ele falou, é sério mesmo, alemão? Eu falei, não, é sério, falei pra você, cara, tô indo aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. Por quê? Eu tinha que pedir o encerramento do trabalho onde que eu tava, porque eu sempre fui muito correto nas empresas onde eu trabalhava, né? E aí eu fui, cara, me mudei. Mudei a World Tênis, comecei uma transformação na minha vida. Eu comecei como vendedor, primeiro mês bati meta, segundo mês eu ganhei uma viagem, fui pro Nordeste, tenho foto lá no meu Facebook. Na época nem tinha Instagram, nem existia, 2008. Era Orkut e Facebook, né? Mas eu acho que é bem na época que entrou o Facebook. Sim. Levei minha avó, cara, primeira vez que ela andou de avião foi comigo, sabe? E em janeiro eu recebi a oportunidade para ser subgerente da World Tênis. E aí, cara, eu entrei na jornada da World Tênis, resumidamente aqui pra você. Comecei como subgerente, virei gerente, gerenciei a loja de Balneário, Floripa, daí vim pra Joinville, pude escolher a loja, Curitiba, Ponta Grossa, retornei pra Curitiba. Rodei ali toda a operação da World Tênis, era pra ser supervisor. Eu acabei não sendo supervisor na época da World Tênis, porque eu tomei uma decisão de sair. Mas antes de sair, quando eu era gerente, eu treinava os subgerentes, para ele se tornar subgerente, e quando o cara ia virar de subgerente para gerente, ele passava comigo na loja, porque eles identificaram que eu tinha um padrão de atendimento que eu aprendi com o Paulo Roberto, esse cara que foi fera demais. Um abraço, Paulo Roberto, porque você semeou demais na minha vida, cara. Você foi um agente de transformação e me ajudou muito realmente a ser quem eu sou hoje, viu? Sou muito grato pela sua vida. É um cara fantástico. E um cara muito correto, persuasivo, bom de vender, bom de negociar. E chegou um ponto que eu modelei ele exatamente, que no atendimento, quando a gente entrava junto, às vezes a gente falava a mesma palavra no mesmo tempo, no mesmo time, cara. Era assim. Então eu sempre fui uma pessoa que me adaptei muito bem, de acordo com a necessidade e o momento, sabe, Benê? Porque como eu sofri muita rejeição quando eu era pequeno, quando eu fui muito julgado, eu não me sentia amado. Então, eu sempre tinha um senso de comprovação com as pessoas muito grande. Uhum. Então, parece que eu sempre tinha que fazer algo a mais. Sim. Então, aprendi sempre a fazer algo a mais. Do limão, você fez uma limonada. Exatamente. Só que eu fui aprendendo depois do decorrer do tempo que isso era uma força minha. E eu não sabia. Entende?
É uma qualidade que você pegou e transformou, né? Isso aqui foi ruim que aconteceu na minha vida, mas eu vou usar isso pra eu ganhar dinheiro, pra eu vencer na vida. Então, o que aconteceu? Muitos sentimentos meus lá da infância, Benê, eles ficaram lá quietinhos. Mas eles estavam lá, Sim. entende? Ficavam lá, mas né, não tocava no assunto. Então, estava em outro momento, eu já estava vivendo uma vida melhor. Não tratava, né? Mas eu não tenho lembrança de, por exemplo, meu tio, minha tia chegar e conversar comigo como que eu tava, o que eu tava me sentindo. Eu não tinha um momento para brincar, né? Então, assim, eu tinha ganhado uma bicicleta, era muito restrito para andar na bicicleta. Então, qual que é o momento que eu tinha para me divertir, brincar? Quando era escondido, quando eu ia buscar cachaça pro meu tio. Então, eu parava no amiguinho lá, dava lá um time de meia hora, jogava um basquetinho com ele, tá entendendo? Uma sinuquinha no bar, quando eu ia comprar uma cachaça, entende? Quando eu tava na chácara, quando eu tava escondido, às vezes eu entrava na piscina ali, tá entendendo? E alguns momentos de lazer que a gente tinha num domingo lá, que tinha família e tal, a gente tinha. Mas era muito restrito, sabe? Então, se você falar assim, Alex, resumir como que foi a minha infância, foi muito trabalho, Benê. Imagino. Muito trabalho, assim. Só que, cara, depois que passou o tempo, os anos, eu percebi o quanto que isso foi importante pra mim, sabe? Então, eu cresci um homem, cara. Fui um homem desde pequeno, digamos assim, sabe? Sim, forjado pela vida, né? E, cara, eu quero te contar um negócio, que o melhor de tudo isso, cara, eu passei por tudo isso e hoje pra mim é muito tranquilo. Claro que a gente ainda carrega alguns traços, que hoje eu brigo porque eu tenho uma filha de 8 meses. Sim. Então eu luto comigo mesmo pra não me tornar, não repetir esse padrão, sabe? Uhum. Mas em 2022, Benê, depois eu vou te contar um outro passo, que é outras coisas, mas 2022 eu tive um momento eu já tinha perdoado meu tio, diversos processos que eu passei, né, de treinamentos. Em 2021 para 22, meu tio ficou muito mal. E eu já tinha perdoado ele, mas eu não tinha comunicado para ele. E aí, eu fui em janeiro, cheguei dia 9, se eu não me engano, de janeiro, em Chapecó. Lá correndo, assim, que ele tava na UTI, tava com 5 aparelhos ligados, assim. E cheguei lá, não tinha o que fazer, sabe? E eu comecei a conversar com esse tio meu. E eu comecei a conversar, falar, validar ele, quanto que eu amava ele, quanto que eu era grato pela vida dele, que eu tinha perdoado ele por tudo, que eu era grato pelos ensinamentos que ele me ensinou com os recursos que ele tinha, sabe? E de repente ele tava na UTI e ele não tinha contato com ninguém, tava terminal mesmo, sabe? Começou a escorrer uma lágrima assim, Benê, do rosto dele. E eu falei pra médica, olha, eu acho que ele tá me ouvindo. Ela falou, não, Alex, você não consegue ouvir. Eu falei, fiquei com aquele negócio, né, na cabeça. E de repente saiu umas bolinhas assim da boca dele. E eu falei, eu acho que tá me ouvindo. Eu fui pro outro lado da maca onde que ele tava e falei e não tinha nenhuma reação. E aí eu voltei validando, te amo, você foi importante pra mim, gratidão, tal, toda aquela coisa, te perdoo. E de novo, de repente baixou o batimento cardíaco. A enfermeira olhou pra mim, assim, a médica falou bem assim, ele tá te ouvindo, pode continuar falando. Eu perguntei o que tá acontecendo. Não, Alex, ele tá indo. Cara, ali, assim, ó, eu senti a presença de Deus, assim, muito forte, foi algo muito impactante pra mim, assim, comecei a derramar lágrimas, chorar demais. Você liberou ele pra ele. Demais, cara, ele faleceu ali comigo. 20 minutos que eu estava ali, o meu tio, ele faleceu. Forte, hein? Ali eu tive um aprendizado muito grande, porque Chapecó, minha família é muito conhecida lá, sabe? No interior. Então, meus primos já conhecem o cara da funerária, tal, toda aquela coisa, né? Então, a gente foi colocar meu tio no caixão. Primeiro você coloca no caixão de plástico, sabe? Não sei se você sabe como é que é. Quando a pessoa morre, por exemplo, ela vai lá pra parte do... Como que se chama lá no hospital? Necrotério. Necrotério, mas acho que tem outra palavra lá que... Pode ser necrotério ali. Onde que eles colocam quando a pessoa faleceu pra esperar a funerária vir buscar, certo? E lá, eu peguei junto com meu primo, o Roberto, cara extraordinário também, não tem nem o que falar dele. Peguei pelas pernas e meu primo pegou ele pelos braços. Ali eu vi que a vida acabou, Benê. Tudo que você faz, tudo que você quer fazer... Acabou, já era. Já era. Não adianta você esperar dali, ir lá no velório chorar, você perdoar. Não adianta você chegar ali naquele momento que a pessoa já foi falar que você ama. Não adianta. Tem que falar enquanto tá vivo. A gente tem que falar antes. A gente fala todo dia. A gente não tem mais tempo pra ficar guardando aquele rancor, o ódio. Entendeu? A inveja. Não tem tempo pra guardar amargura. Tem que liberar. Eu já tinha liberado pro meu tio e eu já tinha colocado num cronograma pra ir pra Chapecó, levar ele a almoçar, falar tudo isso. Graças a Deus, Deus me permitiu ter tempo suficiente pra falar ali pra ele. Sabe? Foi algo divino, foi algo maravilhoso. Top. E, cara, eu sabia que ele me amava.
E quando eu fui lá na casa dele, que daí eu fui com a Tainara, minha prima, que eu amo demais, eu considero ela como uma irmã. Bem resumido aqui, para não se estender muito, que eu sei que o nosso tempo é curto, né? Eu fui lá na casa dele, abrindo o guarda-roupa, aquela casa humilde, sabe? Só que tava bem melhor do que era na época onde eu morava. Sim. E abri o guarda-roupa, tinha um quadro meu, eu vestido de gaúcho, na minha festa de 7 anos de idade, que foi recém que a minha mãe faleceu, então eles me proporcionaram naquele 7 anos uma festa de gaúcho. E tava lá, sabe? O quadro lá vestido de gaúcho. E daí o meu primo, que tava junto, o Leandro, ele falou: Alex, um dia eu falei pro tio Agenor, o nome dele era Agenor, eu falei que você tinha comprado um Camaro. Ele fala, uma homem, eu ia lá interior, chama assim, uma homem não pode, é verdade? Não, é verdade, Genor, tá aqui, ó, Alex comprou um Camaro, uma homem, o que ele vai fazer com isso? Então assim, ele falou que ele tinha muito orgulho da pessoa que eu tinha me tornado, sabe? Mas ele não teve a oportunidade de falar isso olhando nos meus olhos. Alex, mas eu vou te falar uma coisa assim, cara, as pessoas do interiorzão, bem interiorzão, e bem antigamente, elas falavam de outro jeito. Entendeu? Ele guardar esse quadro seu, ele tá te falando, cara, eu me orgulho de você. Sim. Você entendeu? Com certeza. Então, na simplicidade dele, no jeitinho dele ali, ele disse do jeito dele, sabe? Eu sei isso, eu sei. Então, é importante você saber isso. E legal que você foi lá e liberou o cara, né? Você eu liberou. liberei, porque assim, ó, eu já faz mais de 5 anos que eu estudo, assim, desenvolvimento pessoal, humano, né? Vendas eu estudo desde os meus 16 anos. Então, eu tenho 34 anos hoje. Então, assim, são 18 anos, né? 18 anos isso aí de vendas, vendedor. Então, assim, eu sempre fui um cara muito preocupado com os meus clientes, Benê. Então, assim, quando eu entro no atendimento, eu entro para servir. Eu não tô pensando no dinheiro. O dinheiro é muito importante para mim, sabe? Eu gosto de ganhar dinheiro. Mas é o seguinte, em primeiro lugar é servir. Entende? Porque a venda, o que é se não for servir? Entende? Vender por vender para dizer que você tem um número. Eu sou da seguinte opinião, Bené. Mais vale vender menos e vender mais vezes do que vender muito para pouco tempo. É isso aí. Tá entendendo? Então hoje tenho clientes que retornam à minha loja não tem 5 anos. E tenho clientes que estão comprando 3º carro comigo. Entende? Porque acredita no meu trabalho, sabe no que eu gero de valor na vida dele. E tu sabe o que é legal? Até falando isso aqui para você, a gente estava vendo ontem aqui com a Keila, aquela nossa gestora de projeto. Só para você ter ideia, hoje nós somos a loja que tem a Tecar, né? Você conhece a Tecar, né? A loja estourada, a loja mais famosa do Brasil, né? Diz ele. Então, é uma loja muito conhecida, é uma loja que tem um poder de persuasão muito grande. As pessoas querem estar lá. Quer estar lá, quer comprar carro só para tirar foto lá. E, cara, a gente conseguiu uma marca de avaliação. Hoje a nossa classificação no Google é a mesma do Tecar, cara. Top. Entende? Uma loja que é de Joinville. Nós somos a loja mais bem avaliada de Joinville. E hoje a gente pegando a avaliação do Tecar e a avaliação da Providência Veículos é a mesma, cara. Que top. Então, meu orgulho porque a gente... E Joinville tem loja, hein, mano? Tem loja boa lá. Tem loja boa. Só que o que isso mostra pra gente? Que a gente tá servindo. É isso. Entende? Aí. A gente não tá simplesmente preocupado com o número, com a venda, com o recurso, só para eu poder ostentar. Não. Antes de qualquer coisa, existe você servir, gerar valor, gerar entrega. Sim. Sabe? Então, assim, voltando aqui na parte do desenvolvimento humano, 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu tinha liberado perdão, que lá eu aprendi. Lá eu aprendi a ressignificar, por exemplo, minha infância, quebrar padrões. E olha só que doido, quando eu abri a loja, o primeiro ano, eu já bebia um pouco, sabe? Mas eu comecei a beber muito mais. Tava enchendo a cara mesmo, Benê, sabe? A minha mulher, tadinha, a Franciele deve estar assistindo aqui também. Sofreu, cara. Eu ia pra conveniência à noite, todo dia eu levava bebida pra casa. E, cara, assim, é engraçado porque quem bebe, acho que não. Que não bebe. Que não bebe. Não, é só socialmente. Acha que não... Como que eu posso te dizer? Ele acha que tem o domínio por si, mas não tem. Não tem. Não adianta, não adianta. Todo mundo que bebe... Cara, é assim, ó, eu gosto de tomar vinho. Sim. Eu tomo vinho. Hoje também tomo vinho. Eu tomo vinho. Eu amo mesmo vinho assim e tal. Mas posso te falar assim, cara... Eu sei que é até aqui. Porque se eu passar daqui... Cara, aí eu não vou ter mais controle. Eu não saio beber, eu bebo na minha casa. Tá? O vinho, eu bebo na minha casa. Se a gente for jantar um dia, eu vou tomar uma taça, que é o meu limite.
Entendeu? Na minha casa, 3 taças, que é o meu limite. Porque eu tô lá, não vou dirigir, vou deitar e vou dormir e acabou. Agora, se eu falar pra você que assim, que quando você toma um vinho, você não fica mais alegre, mais predisposto, e a vontade é tomar a garrafa toda, é mentira. Porque você tem vontade, né? Então, a bebida, ela tem esse poder de Ela transformar você potencializa, né? em outra Ela pessoa. potencializa muito, sabe? E tem que tomar muito cuidado. Só que o que acontece? Quando eu abri a loja, eu nunca fui empresário até então, Aham. sabe? Eu empreendia e tal, tinha que comprar um carrinho, vendia, mas de ter o negócio é responsável. Abrir a loja, se pegar fogo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, de Sim. atender o cliente, de atender o pós-venda, de atender tudo. E o que acontece? Quando eu abri a loja, eu era vendedor, me tornei um empresário, tá entendendo? Um sonho que eu tinha, Aham. um grande sonho. Eu sempre tive o sonho de meus 18 anos ser empresário. Isso aconteceu com os meus 29, tá entendendo? Então, eu esperei todo esse tempo, tive resiliência até chegar a minha vez. Mas quando chegou, eu tava vivendo o meu sonho e eu descobri que tava sendo infeliz, Benê. Por quê? Eu descontava tudo na bebida. Eu cansei de ficar noites até mais tarde de inconveniência. Minha mulher em casa. Chegava em casa e ainda às vezes fechava o pau com ela. Cansei de tomar 2, 3 garrafas de vinho em casa. Cansei de, todo dia eu comprava 6 Heineken, tomava em casa, tomava mais duas doses de whisky com Red Bull, tá entendendo? Todo dia. Eu dormia no sofá 3 horas da manhã, minha mulher me chamando no sofá. Essa mulher foi resiliente demais. Foi. Parabéns, Entende? viu? Parabéns. Franciele, amor, te amo, viu? Você é muito importante pra minha vida. Guerreira, guerreira. Então, mas o que acontece? Eu acho que ela acreditava tanto, ou talvez, através das crenças dela, ela não via o quanto que talvez ela estava sofrendo, sabe? Mas aí eu fui buscar ajuda, eu falei, cara, do jeito que tá, não dá, porque eu tava faturando muito bem, veio a pandemia, isso era 2021 aí, 2020, 2019, né? E daí foi final 20 foi a pandemia. É, Março de 2020 foi pra pandemia. 2020, perfeito. 2019, novembro, a gente abriu a loja. 2020, eu falei, cara, não tem como a gente ficar desse jeito aí. Eu preciso de ajuda. E eu fui buscar ajuda. Fui buscar me desenvolver, buscar conhecimento. Comecei a gostar. E aí, sabe o que eu descobri, Benner? Conta pra nós. Cara, eu tava repetindo o padrão de quem? Seu tio. Do meu Bebia. tio, da minha tia. Tá entendendo? E aí, através de um treinamento de inteligência financeira, que não tem nada a ver com inteligência financeira, Aham. eu descobri o que estava acontecendo comigo. Por que eu tinha esse comportamento? Você só não tava limpando açude e aí sendo do dos outros. Exatamente. Mas tava fazendo, repetindo exatamente o que, o que você tinha visto lá. Repetindo padrão. Então, pais, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com o que você está fazendo com a sua família, com seus filhos. Se você está sendo exemplo para os seus filhos. Porque eles vão te mapear e vão fazer exatamente o que você está fazendo. Alex, agora, cara, vou até te fazer uma pergunta, você que tem bastante Bora. conhecimento disso. Uma pessoa que não teve convivência, por exemplo, com o pai, por exemplo. A gente repete padrões de pai que a gente não conheceu ou a gente repete padrão de quem a gente viu? Da tua criação. Quem te criou, as De quem pessoas te que criou. estavam ao teu Tá, redor, entende? Entendi. Então, por exemplo, assim, eu tava repetindo o padrão dos meus tios. Sim. Porque o meu pai, eu não tinha contato com ele. Então, eu nem sabia como que era o comportamento dele. Aham. Entende? Então, qual que foi o meu grande desafio? A minha vida inteira até hoje, Benê. Então, hoje eu tenho alguns amigos que eu consigo me conectar e abrir o meu coração em algumas situações. Mas até hoje eu sou meio assim de falar, sabe? Pô, eu tô com um sentimento assim, é muito raro eu comentar com alguém em determinada situação, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu fui acostumado a vida inteira a não falar pra ninguém, tendo que resolver, lidar com as minhas emoções, sabe? Segurando o BO, sozinho. Exatamente. E eu acho que por isso que eu me encontrei na venda, porque a venda é frustração o tempo inteiro. Entende? A venda, você sai de casa já ouvindo não. Você já sabe que vai ouvir não. Tá vendo aí, Lucas? Você vai, viu, Lucas? Você vai ser rejeitado o dia inteiro, amigo. Ai, Tá caraca, entendendo? Você, velho. vendedor, você vai ser rejeitado o dia inteiro, então para de chorar, entendeu? Você já sai com o não. Agora, quando você encontra o sim, é maravilhoso, não é? E eu descobri que a venda, pra mim, eu sou apaixonado por vender, por venda, por resultado, porque a venda é como você começasse um relacionamento novo todo dia. Você tem a oportunidade, porque você vai sempre em busca do sim. E, cara, eu assim, o meu coração arde demais, Benê, assim, ó, na transformação das pessoas. Por exemplo, de ver o meu produto, o carro que eu vou entregar, ver lá na empresa do meu cliente, de ver ele com a família feliz, né? Então, tem pessoas que falam assim, igual... eu vou te falar um negócio que talvez vai te tocar aqui, tá? Mas fala assim, cara, eu só vendo o que eu compraria pra minha família. Eu não, cara, eu vendo qualquer coisa.
mas não é a qualquer preço, qualquer custo. Entende? Então, por exemplo, hoje na empresa, no nosso caso, graças a Deus, a gente está num nível de qualidade muito grande. Porém, entra aquela joinha que é repasse, certo? Que a gente tem que vender igual, entende? Então, eu sempre, como vendedor, eu sempre entendi o seguinte: tem cliente para todo produto. Não é pecado você vender um carro de repasse, não é pecado você vender um carro de leilão, porém, você precisa ser muito transparente e honesto com essas pessoas. Então, quando eu falo assim, que eu só venderia o que eu venderia para minha mãe, no sentido assim, eu venderia um carro de leilão para minha mãe. Mãe, ó, esse carro aqui é de leilão, tô te vendendo no repasse, tá 5 mil abaixo da FIP. Não tem garantia. Acaba tendo. Acaba tendo, Acaba tendo, né? Mas assim, se você fala o que você tá vendendo... o que eu vejo muito, tá, Alex? E é triste isso. Eu vou te falar, trabalhando com o que eu trabalho, é muito lojista que vende carro, tipo com banho de loja. Aham, sim, sim. Cara, não dá, mano. Tem demais, né? Demais, não dá, E mano. tu sabe que isso é desafiador pra gente que trabalha certo? Sim. Sabe por quê? Existe ainda, Benê, muitas pessoas que alteram o KM. Entendeu? Sim, tem eu não vou muito. citar nome, mas eu conheço, Sim. né? Enfim, e também nunca vou falar, jamais, assim, porque não vem o caso. Entendeu? Eu sou muito focado no que eu entrego do que do outro. E nunca vou falar mal das outras pessoas, entende? Mas assim, como que eu vou competir com uma pessoa que faz isso? Entendeu? Se o mesmo ano, o mesmo modelo, o meu tá 80, o cara tá 30. Como que você explica isso pro cliente? O cliente não quer entender. Entendeu? O cliente quer fechar os olhos e simplesmente... Ele pede pra ser enganado. Ele pede, sabe por quê? Geralmente as pessoas, elas já tiveram uma experiência positiva, né? Sim. Então ela vai lá e confia de acordo com aquela experiência positiva que ela já teve de compra. E aí ela compra, daí não se torna tão positivo, talvez. Entende? Então a gente entrega, assim, muito valor nas nossas vendas. Então a gente faz toda uma inspeção mecânica, preparo. Tem algumas lojas que oferecem, eu vou te dar isso, aquilo, tal. Cara, isso aqui a gente já faz, já tá ali, entendeu? Então, assim, eu não critico a maneira que cada um trabalha, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, entende? Mas já é o que a gente entrega. Por quê? Lembra que eu te falei que eu sou apaixonado pela transformação? Sim. Então, assim, eu não sou o cara que eu tô preocupado em vender muito a qualquer preço. Eu tô preocupado em vender talvez um pouco menos, entregar mais qualidade, para que eu tenha esse cliente mais vezes e que eu consiga estar ele no meu ecossistema. A gente sabe que não existe mais clientes fiéis. Entendeu? Mas a percepção de valor que você gera na vida dele, ele nunca vai esquecer. Cara, eu vou falar pra você. Eu acho ainda que existe clientes fiéis. Por quê? Eu vou te falar. Existe, mas não em grande escala. Não, assim, em grande entendeu? escala não. É. Mas assim, o que acontece? Qual é o nível de encantamento que você dá pro seu cliente? Igual você falou aqui, teve uma pessoa que em 5 anos já comprou 3 carros com você. Tem mais exemplos. Então, ela é um cliente fiel. Sim. Porque o nível de encantamento que a Providência Veículos gerou nela, cara, ela só não vai comprar em você se você não tiver o carro que ela quer. Porque ela tá encantada com a sua loja. O que eu acho e aí é uma coisa que é difícil demais, é desafiador. Porque o Alex, ele tá aqui. Ele vê o ecossistema como um todo. Ele não tá em cada atendimento, ele não tá em cada detalhinho da loja dele, porque não consegue. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, então, às vezes, um vendedor que não encantou direito e tal, acaba fugindo. Mas eu tenho convicção, cara, que assim, ó, se você chegar num nível de encantamento com o cliente, você vai manter ele fiel. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, o que nós brasileiros temos dificuldade, e você está fazendo bastante curso de desenvolvimento de pessoas, você sabe disso, é de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Perfeito. É difícil um lojista hoje, ele olhar pro processo dele, pra operação dele, e falar assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E digo mais, cara, eu visito loja aí todo dia. Às vezes eu chego lá, cara, vamos dar 1 ano de garantia. Não funciona. Cara, eu tenho um amigo aqui para te apresentar, ele vende um sistema pra você. Não funciona. Cara, abre um Instagram e tal. Não funciona. Porque ele enriqueceu vendendo carro com aqueles encartes que você entrega no semáforo, fazendo propaganda na rádio. E o mundo mudou. O jeito de você vender carro mudou. E as pessoas não se dão conta. Então, assim, eu entendo hoje assim, que quando você faz o encantamento do seu cliente... Sim. Você só não vai vender para ele se ele tiver um negócio muito diferente do outro lado, ou se ele tiver... Você não tiver o carro. Né? Ele te procura. Sim, entendeu? Eu acredito assim, eu vou reformular o meu posicionamento aqui, que talvez eu acabei me expressando mal. Eu acredito que existe clientes fiéis, sabe? Porém, não é em tanta escala, não são todos a tua massa, certo?
Mas eu acredito que também vai muito do trabalho que a gente vai realizar, o pós-venda. Sim. Não pós-venda aquele pós-venda de consertar o carro, né? Isso daí... Isso é garantia. A gente faz garantia e tal, mas o pós-venda é o seguinte, é follow-up, seguir o cliente. Isso. A gente acompanhar ele, criar uma comunidade. Isso, então, assim, é algo que eu tenho que te confessar, Benê, que a gente precisa, é um ponto de melhoria nosso, entende? Por quê? Cara, vamos ser bem sinceros, para hoje você ter uma empresa, seja qualquer segmento, cara, a gente precisa ter muitos braços. Sim. E geralmente, por exemplo, assim, eu, Alex, eu fazia isso perfeitamente quando eu era vendedor de concessionária, quando eu comecei a vender carro em 2011, sabe? E saí em 2019 para abrir minha loja. Mas, quando a gente começa a terceirizar para os nossos multiplicadores, colaboradores ali, então, às vezes, a gente não consegue ter o controle de tudo. Apesar de a gente querer achar que tem, mas não tem, sabe? Então, assim, a gente tem que chegar mais próximo possível. A gente briga para chegar mais próximo possível. Através do quê? De criar um plano de cultura na empresa, com treinamento, com gestor de projetos, gerente de vendas e tal. Mas o dia a dia hoje... Vamos lá, vamos voltar um tempo atrás. Você, vendedor, você que está nos acompanhando aqui. Vamos lá, o WhatsApp chegou em 2000 e... Cara, em 2012, mais ou menos. Acho que foi 2014 por aí, né? Não, 2012 já tinha. 13 já tinha. Então, 13, 14. Eu não sei o ano exato aqui do WhatsApp, mas olha só. O que acontecia antes nas empresas? Você tinha um computador, notebook, o cara que era vendedor de carro, chegava às 7 horas da noite. O que você fazia? Você pegava, fechava teu notebook, certo? Pegava sua mochila, suas coisas, você ia diretamente para casa, não é verdade? Hoje não. Hoje, que hora que é agora? Nós estamos aqui gravando podcast, a gente tem que estar em todos os lugares. Tem que estar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tem que estar agora tem as outras plataformas, X, né? X, Y, Z, né? A gente tem que estar em todos os lugares, então a gente está trabalhando muito mais, né? Então hoje nos obriga a estar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? E isso é bom, né? Mas a gente precisa ter um cuidado. Porque a gente tem uma jornada da vida, Benê, a roda da vida que a gente chama, para a nossa vida ela não se tornar disfuncional, entende? E eu cheguei a um momento da empresa, que essa que eu estava bebendo, por exemplo, e eu precisei melhorar, eu precisava ressignificar, né? Porque eu estava repetindo o padrão dos meus tios, certo? E aí eu olhei numa ferramenta que se chama MAS, é um mapa sistêmico da sua vida extraordinária. E lá fala sobre 11 pilares da vida, sobre profissional, conjugal, amigos, parentes, social, fala sobre filhos, sobre a parte do relacionamento do casal. Então tem os pilares lá que você faz uma classificação de como que tá. E quando eu fiz aquele mapeamento, Benê, e eu, caraca, profissional ok, financeiro ok, tal, trabalho ok... daí doação a gente faz, todos os meses desde que abrimos a loja, a gente faz doações. Tava ok, tudo certinho, mas servir. Quanto que eu tô gerando valor na vida das outras pessoas e tal. E a minha roda, ela não girava, Benê. A minha roda, ela tava um triângulo praticamente, tá entendendo? Uhum. E aí aquilo ali começou a me incomodar. Entrou no pilar de filhos. Olha só que doido, quando a gente... Até se o pessoal quiser, pode entrar no meu Instagram ali, me mandar uma mensagem. Ô, Alex, me manda esse mapa da vida extraordinária que eu mando pra você, tá bom? Eu olhei filhos. E aí eu comecei a pensar o seguinte, caramba, como que eu vou ter filho? Com a vida que eu tô tendo. Bebendo um monte, trabalhando um monte. Beleza, tô ganhando dinheiro, mas não tô feliz. Entendeu? Meu relacionamento tá bom, mas não tá tão bom assim. E aí eu comecei a olhar para essas áreas e eu comecei a gerar mudança nessas áreas, Benê. Sabe? Comecei a equilibrar essa roda. E aí a mágica começou a acontecer na minha vida. Entende? Por isso que às vezes a gente vê famílias que são muito prósperas financeiramente com os filhos destrutivos, querendo se suicidar. Entende? Ou casamentos falidos que não são felizes. Porque tem medo de conversar, de realmente fazer um alinhamento de expectativa. Sabe? Que tem filhos que estão lá com fone de ouvido e os pais não vê. Ou com 3, 4, 5 anos, tá na tela o dia inteiro, ou até mesmo com meses de idade. Porque hoje a gente recebe muito estímulo externo, o dia inteiro. Você abrir o teu Instagram aqui, cara, o que vai vir é só coisa que você não pode ver. E você não quer ver, mas tá aparecendo na tua frente. Então a gente tem que ser muito resiliente, cara, pra gente bloquear isso aí, sabe?
para não deixar a gente ser manipulado por essas informações. E eu comecei a trabalhar essa roda sistêmica, cara. Deus tem agido na minha vida, tem me conectado com pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de sentar em mesas diferentes. Quando eu comecei a sentar em mesas diferentes, as coisas começaram a acontecer. E mesmo quando eu ia nesses lugares, eu me sentia o quê? Rejeitado. Não me sentia pertencente, não me sentia amado. Parecia que eu tinha que estar sempre comprovando que eu era bom em alguma coisa. Mas a grande verdade é que a gente não precisa comprovar nada. Sim. Deus já falou que nós somos, né, a semelhança, a imagem dele, né? Uhum. Entende? Mas eu não me sentia assim. E aí eu comecei a trabalhar isso com parte com os treinamentos, com cursos, com mentorias, sabe? E isso tem transformado minha vida. E eu tenho contribuído com a vida de pessoas, sabe? Através desses ensinamentos. Entende? Muito, tá sempre dando palestra em vários eventos aí, né? Eu tenho visto lá no seu Instagram, você tá sempre contribuindo. E também, assim, eu vejo que você é um cara que valoriza seus funcionários lá, você investe na vida dos caras, da sua família em geral, né? Então, eu sempre falo que assim, a loja, a Providência, ela oferece todos os recursos possíveis que eu posso pôr no meu time. Por quê? Porque eu já fui vendedor. Eu sei qual que é a importância dele receber um lead. Eu sei qual que é a importância dele ter um CRM. Eu sei qual que é a importância dele ter um gestor de projeto para poder contribuir com a missão dele de poder ligar, prospectar, de pensar em algo diferente para ele. Eu sei qual é a importância de ter um gerente de vendas, um F&I, um preparador de veículo para ele poder focar na venda e o preparador de veículo preparar o veículo antes de vender e se der alguma garantia, poder dar o suporte. Eu sei o que eles precisam. Se um cliente vem reclamar de uma garantia, eu nem questionar o cliente e falar assim, não, fica tranquilo. Nós vamos ver para você. Porque, cara, se eu tenho obrigação, eu tenho deveres e obrigações com o meu cliente, eu vou ficar discutindo com o meu cliente que eu não vou trocar lâmpada, que eu não vou fazer isso aqui. Benê, eu não vou nem perder tempo, cara. Eu só falo, traz o carro pra mim. Traz o carro. Porque assim, ó, eu vou frustrar o cliente. Por que eu vou frustrar o cliente? Entendeu? Se eu tenho que resolver a minha obrigação, meu dever... Tá entendendo? Sim. E é isso que os lojistas precisam entender, porque tem lojista que não faz, tá queimando o mercado. Entendeu? E aí, Benê, eu dou esses recursos pro time, mas não é porque eu sou bonzinho. Não, é porque eu fui vendedor, senti na pele o que precisava. Tá entendendo? Sim. Tem o leadzinho, tem tudo pra trabalhar. Então eu falo bem assim, se você que é empresário, você tem uma loja de carro, ou sei lá qual que é o segmento que você tem, amar o seu time é você dar os recursos que ele precisa para ele poder desenvolver, para ele poder vender, para ele poder performar. Isso é amar o time. Não é ficar bajulando, não é ficar ali, ai, que lindinho, amigo, broderagem, não, é você dar os recursos que precisa, sabe? Então, eu tenho esse pensamento, Benê. Eu posso estar errado, mas é a maneira que eu penso, certo. entendeu? É exatamente isso, né? E o time performa melhor. Performa, né? Porque ele tem os recursos que ele precisa. Eu não lembro quem disse isso, mas é assim, ó. Venda é uma somatória de mínimos detalhes, de pequenos detalhes, né? E é isso. É desde quando você... cara, o jeito que você recebe o lead, o jeito que você trata o seu vendedor, o jeito que o seu vendedor vai motivado, a estrutura que ele tem. Tudo tem que contribuir para a venda acontecer. Alex, nós já estamos praticamente encerrando aqui, mas eu queria que você falasse só um pouquinho. Você tem investido muito em conhecimento, né? E qual é a importância disso no negócio? Quanto isso tem contribuído com o seu negócio? No final, lá na última linha lá, Sim. Isso tem gerado lucro para você e por quê? É assim, ó, eu sempre falo que isso chama metanoia, mudança de mentalidade. Quando você começa a sentar em mesas diferentes, você começa a acessar novos ambientes, novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos, automaticamente você gera novos resultados. Através desses novos resultados, você vai poder rentabilizar mais, você vai poder contribuir na vida de outras pessoas. Então, assim, faz 5 anos que eu venho me desenvolvendo, sentando em novas mesas, novos lugares, conhecendo novas pessoas. E eu acredito muito na lei da semeadura. O que aconteceu comigo, que eu tive a oportunidade de abrir a Providência, foi porque por muito tempo eu perseverei e semeei na vida dos meus patrões, das empresas onde eu trabalhava, até que chegou a minha vez. Então eu bati palmo para muito patrão, eu dei muito lucro para patrão, entende? E quando eu comecei a me desenvolver, conhecer novas pessoas, tem gerado novas oportunidades. E até hoje eu estou semeando, porque eu sei o que Deus já tocou no meu coração para fazer, entende? Eu já sei o meu chamado. Mas para isso, Deus também falou comigo, Benê. Ele falou para eu ter calma, para eu não ter pressa, porque Ele vai me colocar num lugar onde Ele não vai me tirar. Deus já falou comigo. Entende? E passei por um momento que a gente cria algumas expectativas que eu tava meio ansioso,
entendeu? De acelerar o processo, que eu sou um cara acelerado. E aí Deus foi trabalhando comigo, foi falando por quê? Ele tá me preparando. Então, às vezes, você fica tão ansioso para querer algo, mas às vezes você tem que focar na semeadura e no processo. Você tem que respeitar o processo. Então, hoje eu já tive a oportunidade de fazer treinamento eu sou analista de perfil comportamental, né? Então, a gente trabalha muito isso com o nosso time, colocando as pessoas realmente no lugar onde elas possam performar mais. Eu sou Master Coach, não atuo como Master Coach, mas tenho conhecimento, né? Também educação financeira eu já fiz treinamento de vendas intensivo. Estou em São Paulo com o pessoal da plataforma também do Paulo Marçal. Então, assim, eu vivo uma jornada diariamente de conhecimento, sabe? Então, qual que é o meu maior desafio hoje? Meu maior desafio é o seguinte, é abrir a cabeça das pessoas e explodir o cérebro delas, entende? Por quê? Quando você eleva muito o teu nível de consciência, você também quer que os teus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, também vivam esse processo. Porque consciência e clareza é poder. E quem tem poder, age. Sim. E age certo, na velocidade certa, da maneira certa. E colhe o resultado certo. E às vezes tem pessoas que não estão preparadas, porque elas se frustram muito ouvindo não. Entende? Se você é vendedor, não gosta de vir não, meu amigo, vai pra casa chorar. Entendeu? Vai pra casa chorar porque não tem futuro pra vendedor que não gosta de ouvir não. Você vai ouvir muito não, amigo. E você precisa ser resiliente. Você precisa criar uma casca, você não deixar esse não entrar no seu coração. Você precisa ir realmente já sabendo, acordar de manhã, eu vou ouvir não hoje, mas eu vou atrás do sim. Isso aí, cada não que eu ouvi, tô mais perto do sim. Mais perto do sim, menino, entende? Só que o sim vale a pena. O sim vale muito a pena. O sim transforma, o sim paga a conta. É isso aí. Né? Tem pago as contas. Galera, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Gestalt, se você está vendendo um carro com 3 meses de garantia, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro, chama lá no Instagram da Gestalt, o maior certificador de garantia do Brasil, e eles vão te ajudar. Pimpag, você tem que ter a maquininha Pimpag aí na sua loja, uma forma de pagamento inteligente e que tem aí transformado o mercado de seminovos no Brasil. E também Leadify, a Leadify é uma empresa de tecnologia, uma das 100 melhores startups do Brasil, ganhou prêmio do Sebrae. Caraca. E você que não tem a Leadify, não conhece a ferramenta, entra lá no Instagram deles, pede lá, fala que veio aqui do podcast, que eles vão te dar uma degustação gratuita lá. E lojista de carro, você precisa ter a G30 Educação na sua loja para transformar o jeito de vender carro dentro da sua loja. Venda carros todo um dia com a G30 Educação. E olha só, você lojista quer gravar uma música, quer gravar um podcast. Aqui nesse estúdio, na RDS Estúdio, eles vão gravar um jingle para sua loja, para você tocar na rádio. Cara, chama os caras, vai no Instagram deles lá, eles vão te fazer um preço camarada e um serviço de muita qualidade. Fechou, galera? Alex, mais uma vez, obrigado, meu irmão, obrigado por ter vindo. Pessoal que tá na live aí, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ter a escalada dia 28 e 29 de setembro. Vai ser top, hein? Vai ser top. O Alex vai ser um dos palestrantes lá, vai quebrar tudo. Dia 27 tem um nosso coquetel, que é só para quem comprar os ingressos VIPs e para os palestrantes. O que eu vou fazer para você que está na live aí? Agora, acesso, é isso aí. Você que está na live no Instagram do Alex, você vai lá no meu direct, @bene.gestalto, e vai falar, eu quero ir na escalada. Você vai pagar o preço normal e vai ser o... Caraca, hein? O VIP. Olha a oportunidade, hein? Vai pagar o preço normal e vai ser o VIP. Bora, rapaziada. Detalhe, só tem umas 4 vagas. E vai ter o acesso com os palestrantes. Isso. Exato. Caraca, olha a oportunidade. Vai estar lá na sexta-feira. São só 40 pessoas. Eu já vendi 36 VIP. Legal. Então só tem 4 vagas para estar num coquetel, jantando, comendo, conversando com os palestrantes. Entendeu? Vai estar lá a gente no hotel, vai sentar na frente, enfim. É algo... Acesso e mesas. Vai estar na mesa com a gente. Então, se você quer... Me chama no direct, bene.gestalto, nós vamos fazer algo diferenciado para vocês. Ô, Benê, só quero terminar aqui, finalizar com um negócio que é bem importante. Você que é vendedor, você que está acompanhando aqui, imagina que você é um balde. Só que você é um balde agora furado. E eu estou colocando água desse balde. O que vai acontecer? Essa água ela vai escorrer
todo, ela não vai ficar no balde. Mas se você fechar esse balde, que você é o balde, você fechar, você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que ponto? Esse balde vai transbordar. Sabe o que acontecer na sua vida? Você vai transbordar nas pessoas que estão ao seu redor. E você participar aqui da imersão escalada, vai acontecer justamente isso. Além de você estar contribuindo para o seu negócio, você vai contribuir para a vida dos seus amigos, porque você vai querer trazer eles próximo a você nesse ecossistema. E mesa significa celebração. Você vai levar as pessoas para a mesa que você quer o seu bem, que você quer levar junto com você na caminhada. Então bora pra escalada aí. Vamos escalar junto, né, Benê? Vamos escalar junto e transformar o mercado de seminovos no Brasil. Galera do Instagram, valeu, obrigado. Tamo junto, rapaziada. Galera do YouTube aqui, Deus abençoe e até o próximo episódio. Obrigado a oportunidade. Grande Valeu. abraço.